Você já percebeu como certos eventos globais parecem se alinhar perfeitamente com profecias milenares? O futuro da humanidade está cada vez mais conectado a cenários descritos nas Escrituras. Enquanto o mundo observa o retorno de Donald Trump como uma figura influente na política, surgem questões que vão além do campo político, mergulhando profundamente no espiritual. Talvez você esteja pensando: por que devo assistir a mais um vídeo sensacionalista sobre o fim dos tempos? O que realmente diferencia os dias de hoje dos períodos passados, já que muitos sinais bíblicos, como guerras, terremotos e outros eventos, sempre existiram? Essa é uma pergunta válida. Neste vídeo, vamos explorar não apenas o que torna nosso momento histórico único, mas também como figuras como Trump e Jared Kushner podem estar ligadas à reconstrução do Terceiro Templo e ao avanço de uma governança global, conforme apontam as profecias bíblicas. Os eventos atuais estão preparando o cenário para os tempos finais? Você está no canal Caminho de Revelações. Fique comigo até o final do vídeo e juntos revelaremos os segredos por trás dos bastidores políticos e espirituais do nosso tempo. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Isso nos ajuda muito a levar este conteúdo a mais pessoas. Então, se você já se fez essa pergunta, como saber se de fato vivemos os dias proféticos, já que muitos sinais bíblicos, como guerras, terremotos e outros eventos, sempre existiram? Aqui estão 5 diferenças cruciais entre os tempos atuais e o passado, que nos fazem acreditar que sim, de fato vivemos os momentos finais e estamos testemunhando o cumprimento de muitas das profecias sobre o fim dos tempos em nossos dias. Número 1. A velocidade e alcance da globalização. No passado, alianças políticas e econômicas eram regionais. Hoje, temos organizações globais, sistemas financeiros interligados e tecnologias que conectam o mundo instantaneamente. Isso torna possível uma governança única, algo inimaginável antes. Daniel 12:4. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Essa passagem pode ser interpretada como uma referência ao aumento exponencial do conhecimento e à conectividade global, facilitando os cenários mencionados nas profecias, como uma governança única. Número 2. A decadência moral e espiritual. O afastamento de Deus sempre existiu, mas hoje vemos uma rejeição aberta e generalizada aos valores bíblicos, com a exaltação do eu sobre o espiritual. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo destaca a crescente falta de amor, empatia e conexão espiritual na sociedade, um reflexo direto da imoralidade crescente. Número 3. Tecnologia e controle global. Sistemas de vigilância, inteligência artificial e moedas digitais criaram ferramentas que podem implementar o controle mundial, um elemento essencial para o domínio do anticristo. Apocalipse 13:16-17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Embora não mencione diretamente tecnologia, é evidente como as ferramentas atuais criam um cenário viável para um sistema global de controle. Contudo, muitos teólogos veem a marca da besta como algo simbólico, representando lealdade consciente a um sistema contrário a Deus. Número 4. A intensidade e frequência dos sinais. Mateus 24:7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. A diferença entre hoje e o passado está na intensidade e frequência desses eventos. Pandemias globais, guerras prolongadas e desastres naturais simultâneos intensificam a sensação de que vivemos o princípio das dores. Número 5. Cenário profético claro.
O retorno de Israel como nação em 1948 foi um marco único na história. Isaías 66:8 diz: Quem já ouviu algo assim? Quem viu coisas como essas? Poderá uma nação nascer num só dia? Ou se fará nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião esteve em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Essa passagem é muitas vezes interpretada como uma referência profética ao renascimento de Israel como nação em 1948. Após quase 2000 anos de dispersão, Israel voltou a existir em um único dia, quando a independência foi proclamada em 14 de maio de 1948 e imediatamente reconhecida por outras nações. Muitos veem isso como um cumprimento direto dessa profecia, algo sem precedentes na história humana. Em Ezequiel 37:21-22 diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Essa passagem também simboliza a restauração de Israel, tanto espiritualmente quanto fisicamente. As tensões crescentes em Jerusalém e no Monte do Templo são sinais diretos para eventos descritos na Bíblia. Muitos questionam, duvidam e até ridicularizam a ideia de que haverá um cumprimento literal das promessas divinas. Para alguns, tudo não passa de uma história ultrapassada ou de uma interpretação exagerada de eventos comuns. No entanto, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é a convergência de sinais profetizados há séculos, apontando para um cenário que só pode ser ignorado por aqueles que preferem fechar os olhos à realidade espiritual que se desenrola. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, vimos decisões que mudaram o curso da história, especialmente em relação a Israel. Seu reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel foi um evento histórico que muitos apontam como conectado às profecias bíblicas. Jerusalém é o centro das atenções no cenário apocalíptico, sendo o local onde o terceiro templo será reconstruído, preparando o palco para o anticristo se exaltar como Deus. Se Trump é uma figura central, Jared Kushner, genro de Trump, é o estrategista nos bastidores. Judeu, conselheiro e arquiteto do Acordo de Abraão, Kushner promoveu a normalização das relações entre Israel e vários países árabes. Muitos consideram isso o início de algo maior, como a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, que será um marco crucial nas profecias. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é nesse templo que o anticristo se manifestará, proclamando-se Deus. Kushner, com suas conexões em Israel, pode ser o mediador ideal para esse processo. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que Jared Kushner reúne todas as características para se tornar o líder mundial e até o possível anticristo. Kushner teria afirmado que construir o terceiro templo seria uma de suas prioridades. Seria coincidência que os judeus ortodoxos estejam tão certos de que estamos nos dias em que o Messias judeu deverá se manifestar? Não podemos ignorar o intrigante prédio 666, localizado na 5ª Avenida em Nova York, nos Estados Unidos. Ele ganhou notoriedade tanto por seu endereço simbólico, quanto por ter sido, em determinado momento, de propriedade da Kushner Companies, empresa ligada à família de Jared Kushner, genro de Donald Trump. Seria apenas coincidência ou um sinal? As iniciativas de paz promovidas por Trump, como os Acordos de Abraão e sua promessa de acabar com a guerra na Ucrânia, são dignas de análise. A Bíblia alerta que promessas de paz escondem destruição iminente. Em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então, de repente, lhe sobrevirá destruição. Trump continua sendo uma figura que defende soluções polêmicas e rápidas para conflitos globais. Com seu retorno ao cenário político, Trump se apresenta como uma peça central nesse tabuleiro. Mas qual será o seu papel na implementação de uma governança global? Estará ele abrindo caminho para as profecias?
Serão essas iniciativas parte de um cenário maior que prepara o palco para os eventos finais descritos no Apocalipse? Eu sei que muitos podem pensar que tudo isso não passa de especulações sensacionalistas, mas a Bíblia nos dá esses sinais como um alerta claro. A pergunta é: você está preparado? O cenário está montado, as peças estão em movimento e os acontecimentos descritos nas profecias podem estar muito mais próximos do que imaginamos. Este é o momento de buscar entendimento, fortalecer sua fé e discernir os tempos. Para nós, o tempo é hoje, o tempo é agora. O amanhã já está escrito e não temos como fugir dos planos de Deus. Nos resta estar vigilantes, atentos aos acontecimentos que nos envolvem e envolvem o mundo. Ele disse: "Eis que estou à porta e bato." Apocalipse 3:20. Que possamos ouvir e abrir a porta antes que seja tarde demais. Se você gostou deste vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e, se puder, comente. Talvez você não saiba, mas isso faz muita diferença. Quando você comenta, é como se estivesse dizendo ao YouTube para mostrar este vídeo para outras pessoas, e isso ajuda muito o canal. Então, até a próxima. Tchau.